Hora de falar de melhor direção, quem são os favoritos das 5 vagas, quem corre por fora e quem não tem a menor chance de aparecer na lista. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cine 7 aqui no YouTube. Depois de 2 vitórias consecutivas, o Alejandro González Iñárritu não deve aparecer na lista dos indicados. Massacrado em Veneza, Bardo ganhou fatos novos para se recuperar. A previsível escolha de representar o México em filme internacional, uma recepção mais favorável em Telluride e o anúncio de um novo corte, tirando 22 minutos do longa para ser lançado no AFI Fest. Ainda assim, 2 sensações parecem inevitáveis em torno do Iñárritu. A primeira é que não é necessário mais uma nomeação a quem tanto ganhou recentemente, e a segunda é um visível desgaste dele devido ao excesso de arrogância e pretensão. O Noah Baumbach enfrenta uma situação parecida com o Ruído Branco. A produção não foi tão bem assim em Veneza, mas se recuperou em Nova York, justamente a terra natal do diretor. A questão para mim é a seguinte: se com História de um Casamento, que foi extremamente elogiado desde as primeiras exibições, ele não foi indicado, por que aqui com Ruído Branco iria ser diferente? O Florian Zeller fecha a lista dos improváveis com The Sun. Aqui é mais uma questão de decepção. Afinal, depois de surpreender o mundo com o excelente Meu Pai, esperava-se que ele conseguisse fazer algo no mesmo nível. Porém, o drama com Hugh Jackman passa longe da engenhosidade da produção estrelada pelo Anthony Hopkins. Para o Florian Zeller é mais fácil uma indicação em roteiro adaptado novamente do que em direção. Os próximos 6 candidatos estão correndo por fora com poucas chances de indicações. Qualquer outro diretor de uma cinebiografia forte como Elvis estaria melhor cotado, porém o Baz Luhrmann é um caso à parte. O cinema de excessos do diretor, seja na estética ou nas idas e vindas da história, refletindo na duração total, é divisivo demais. Há quem adore, mas muita gente também não suporta. A esnobada por Moulin Rouge, em 2001, reflete esse embate que o longa sobre o rei do rock não deve superar. O Joseph Kosinski, de Top Gun Maverick, tem um fator histórico recente que desanima pensar em ambições maiores: a baixa presença de diretores de filmes de ação entre os indicados. De 2010 para cá, somente o James Cameron por Avatar, Alfonso Cuarón de Gravidade, George Miller de Mad Max e o Iñárritu por O Regresso quebraram essa resistência. O maior sucesso de bilheteria de 2022 pode ter chances maiores em outras categorias, mas aqui é mais difícil. O James Gray cresceu nas últimas semanas com Armageddon Time e pode ser aquele diretor nomeado pelo carinho que a indústria tem, pelo tempo que ele faz grandes filmes, pela própria filmografia, mas nesse momento eu ainda acho que ele está correndo bem por fora. Já o Darren Aronofsky, ele acaba eclipsado pelo protagonista do filme. The Whale é um filme que as pessoas vão lembrar, todo mundo vai remeter ao Brendan Fraser, semelhante ao que aconteceu em Clube de Compras Dallas, que todo mundo lembrava do Matthew McConaughey, ou de O Destino de uma Nação, em que todo mundo ficou na memória com o Gary Oldman. Já o reconhecimento ao Rian Johnson por Entre Facas e Segredos 2 deve ficar limitado mesmo a roteiro adaptado. Não vejo maiores chances em direção. E para fechar esse time de quem está correndo por fora, tem o Mark Forrest, diretor de Um Homem Chamado Otto. É um remake, para quem não lembra, de um sucesso do cinema sueco que chegou a ser indicado a melhor maquiagem e penteado e que nos Estados Unidos vai ser protagonizado pelo Tom Hanks. Na minha visão, a chance do Forrester é se o filme estourar, se o filme explodir, for muito bem de crítica, o público também abraçá-lo, ainda tem chances. Mas me parece bem difícil que ele consiga essa vaga, pelo menos nesse momento.
Diretores de fora dos Estados Unidos abrem a turma com chances médias de indicações. Ganhador do prêmio da categoria em Cannes, o Park Chan-wook, de Decision to Live, traz mais um grande trabalho na carreira em uma filmografia com forte apoio da comunidade internacional da academia. Já o Edward Berger conta com a técnica apurada de um drama de guerra na nova versão bastante elogiada de Sem Novidade no Front. Há quem diga, aliás, ser a melhor direção em um filme do gênero desde o Steven Spielberg em Soldado Ryan. E essa dupla pode se favorecer de um retrospecto recente. Esse ano a gente teve o Rizuki Hamaguchi com Drive My Car, o Thomas Vinterberg ano passado com Druk, o Bong Joon-ho vencendo com Parasita em 2020 e em 2019 o Pavel Pavlovsky do polonês Guerra Fria e o Alfonso Cuarón com o mexicano Roma, diretores de produções de língua não inglesa, todos eles indicados à melhor direção. Entre os diretores negros, o Ryan Coogler busca ser nomeado pela primeira vez na carreira com o Wakanda Forever. Apesar de não ser tão reconhecido como merece, o diretor traça uma filmografia pra lá de consistente, empilhando sucessos com protagonistas negros em sequência. Já a Gina Prince Bythewood, de A Mulher Rei, e a Chinonye Chukwu, de Till, tentam ser as primeiras mulheres negras nomeadas na categoria. O Sam Mendes bateu na trave em 2020 com 1917, mas agora ele retorna para tentar a segunda estatueta na categoria com Império da Luz, um filme moldado para a temporada de premiações que fala sobre o amor ao cinema e também sobre o racismo. A produção, porém, não empolgou muito assim, as pessoas acham que é uma produção correta demais e pouco incisiva nas questões que busca debater. Porém, como o Sam Mendes é um cara bastante aclamado dentro da academia, tem um respeito da indústria muito grande, eu não descarto ele totalmente, pode aparecer sim. Já o Luca Guadagnino, ele poderia sim estar numa situação melhor com Bones and All. Porém, como eu já falei aqui no canal algumas vezes, é um filme de terror e que acompanha dois canibais com sangue para tudo quanto é lado. É um típico filme que a academia, que os membros mais conservadores, aqueles caretas, ou aqueles que não gostam de se comprometer, querem ficar em cima do muro, eles acabam não votando, eles preferem nem ver. Ah, não, não gosto, não acho legal. Então, isso pode atrapalhar. Mas também é preciso considerar que a categoria de melhor direção ela tem sido ousada em algumas escolhas nos últimos anos. Então, quem sabe, eu tenho essa esperança, ainda que não seja muita, de que o Guadagnino consiga uma vaguinha em melhor direção. A partir de agora começam a pintar aqueles nomes que são candidatos fortes para uma das 5 vagas. 2 palmas de ouro são para poucos e o Ruben Östlund obteve esse feito em 2022 ao ganhar com Triangle of Sadness. O humor satírico dele lembra, em certo grau, o estilo adotado pelo Thomas Vinterberg em Druk, nomeado em 2021. Para mim, ele chega como principal candidato dos internacionais à indicação. Já os Daniels, a dupla de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, se apresenta como uma possibilidade de grande surpresa da lista. A indicação dos dois seria não só um aceno para o público, mas também um reconhecimento a uma originalidade que muitas vezes falta em Hollywood, e isso se alia a um respeito e admiração pela cultura pop e ao próprio cinema que os Daniels trazem no filme. Ainda tem o Martin McDonagh tentando a primeira indicação ao Oscar de direção por The Banshees of Inisherin. Todos os elogios arrancados pelo filme até aqui seriam suficientes para colocá-lo como nome certo na categoria. Porém, a situação se assemelha a 2018, quando acabou esnobado por
3 anúncios para um crime. Na minha visão, é melhor ser prudente. James Cameron com Avatar: O Caminho da Água e o Damien Chazelle com Babilônia são nomes que não podem ser descartados. Para mim, eles podem transformar a categoria, transformar a disputa de melhor direção nessa temporada de premiações. Os dois são queridos pela indústria, reconhecidos pela capacidade técnica de extrair o melhor que eles podem nos seus trabalhos, e os filmes deles sempre foram reconhecidos pela academia, até mesmo O Primeiro Homem, que pode não ter tido o alcance que se imaginava, mas não foi esquecido, muito pelo contrário. Se os dois estourarem, olha, eles entram para o próximo grupo. Eu ouso cravar esses 3 nomes como garantidos em melhor direção. O primeiro deles, cá entre nós, não tem a menor novidade. É claro que eu estou falando do Steven Spielberg por Os Fabelmans. Ele não apenas será nomeado, como chega com status de favorito, podendo ser uma das maiores barbadas do Oscar do ano que vem. Já o retorno triunfal do Todd Field em Tar também não deve ser deixado de lado. Com 2 nomeações a roteiro adaptado por Entre Quatro Paredes e Pecados Íntimos, ele carrega a narrativa de ser um cineasta de grandes filmes, abraçados pela academia, sem nunca ter sido indicado em direção. Há uma sensação de que chegou a hora de reconhecê-lo aqui também. Completa o time de nomes garantidos a Sarah Polley, de Women Talking. Ela vai tentar aproveitar o grande momento das mulheres na categoria devido às vitórias da Chloe Zhao de Nomadland e da Jane Campion por Ataque dos Cães. Respeitada pela indústria, como comprova o grande elenco que ela reuniu no primeiro filme em 10 anos, a Polley tem chances, olha, de roubar esse favoritismo do Spielberg e levar a categoria. É isso, meu povo. Se você gostou, curte e compartilhe. Claro, se não se inscreveu, faça isso, por favor, e ative as notificações. E é o seguinte, sexta-feira, 18 horas, horário de Brasília, eu tô de volta com mais um vídeo aqui no canal do Cine7 no YouTube. A gente se encontra, até a próxima. Tchau!